a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pai, te dou graças, eu te honro. Deus, mais uma vez, dá-nos tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a condição de abrir o coração e ouvir, entender, que faça sentido para nós a tua palavra, Pai. Repreendo, Deus, em nome de Jesus, todo espírito contrário. Ó Deus amado, que tenta impedir a tua palavra, Pai, de distração, de incômodo, Pai. E Deus, e peço a Ti que o Senhor dê-nos, ó Deus, um momento na Tua presença, Pai, com corações e ouvidos abertos a Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, que Tua palavra seja viva e eficaz em nós nesta noite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. A escolha e a missão. Não foste vós que escolhestes a mim. Achei interessante, eu tenho estado impactado com essa frase, porque fora do contexto do versículo, ela é uma frase. É uma citação, e eu ouvi essa citação totalmente fora do contexto igreja e tudo, né? Nós não escolhemos Deus, Deus nos escolhe. É uma coisa interessante, quando nós brincamos com essa escolha, nós usurpamos o trono de Deus. Porque nós é que escolhemos, nós queremos brincar de escolher Deus. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Eu vejo o querer de Deus, a vocação de Deus para mim, eu posso pegar ou não, mas se tem um fim de semana que a vibe está outra, eu posso desescolher Deus. Isso é arminianismo no mais alto nível. Se eu tô de boa, eu sou salvo. Se eu não estou de boa, eu posso ir lá e ciscar no mundo e depois eu volto. Mas interessantemente que nós não podemos nos esquecer, imagino eu, e o capítulo 15 de João é uma eterna aula e profunda aula. Especificamente no verso 16, eu não posso me esquecer, em momento algum, que a escolha ela é sempre de Deus. Jesus escolheu seus discípulos. Cada um dos seus discípulos foram pessoalmente, intimamente escolhidos por Jesus Cristo no meio da multidão de Jerusalém, ou de onde ele passava, ou da Judéia, enfim, por onde ele estivesse, ou na beira do mar, por onde ele estivesse passando. A escolha ainda é uma prerrogativa de Deus. Somente Deus pode escolher, por isso é tão sério brincar com essa escolha. A escolha é algo incrivelmente transcendente ao ser humano. Porque Jesus escolheu Pedro tão inconstante, tão fleumático, tão perturbado, mas ainda assim o escolhe. Porque os critérios da escolha de Deus, eles nunca são medidos pela condição humana, ou pelo querer humano, ou pela sabedoria humana. Os critérios de escolha sempre são de Deus. Então, a escolha, ela é algo que vem sempre do trono. Isaías tem um versículo enigmático, interessante, no capítulo 52, ó vós que carregais os vasos santos de Deus, santificai-vos. Eu não sei dizer se Isaías estava dizendo ou mencionando chamando a escolha de vasos santos de Deus, ou recipientes de Deus, ou vocês que carregam dentro de si o Shekinah, a revelação de Deus, devem se santificar. Eu não sei exatamente se ele dizia ou se ele mencionava a escolha. Eu sei que o que Isaías diz é: você que tem uma missão, uma escolha de Deus, santifique-se. Pegue essa escolha e a carregue no maior cuidado possível. Se há algo em toda a nossa existência que não pode ser leviano, o nosso agir, o nosso falar, é quanto à escolha de Deus sobre nós, seja ela de que maneira for. De como eu entendi, de como eu não entendi. Uma coisa é fato: se eu sou escolhido de Deus, eu não posso ser leviano a essa escolha. Isso traz consequências e abre portais espirituais. Essa escolha é tão interessante, tão múltipla, que Paulo escreve aos Coríntios que muitos dormiam, ou seja, muitos haviam morrido pela escolha da ceia e foram escolhidos a servir, foram escolhidos a ser filhos e participavam da ceia indignamente. Foram levianos com sua escolha.
E eu fico pensando como o Evangelho ele nos leva a pensar, a refletir. Em outro momento, Jesus Cristo chega a dizer assim: muitos são chamados e poucos. E eu fiquei pensando, meditando nisso. Eu venho desde semana passada trabalhando esse texto, pensando nessa questão. E eu me perguntei então, o que é mais importante, ser chamado ou ser escolhido? Me perguntei também, dentro dessa gama, há diferença entre ser chamado e ser escolhido? E aí eu fui mais longe e me perguntei, qual desses dois é salvo? O chamado ou o escolhido? Quem desses encontrou a salvação de Deus sobre sua vida? O que nós sabemos é que Jesus distingue, ou Jesus separa, ou Jesus faz uma catalogação distinta entre os dois elementos. Há um chamado e há um escolhido. E eu fiquei pensando como isso se dá na palavra de Deus. Um exemplo clássico é a mula de Balaão. Ela foi chamada a uma obra específica. Ela teve um chamado específico, ele sim, gloriosamente viu um anjo, falou para Balaão o que o anjo estava dizendo. Ela foi chamada e se acaba ali, porém nunca foi escolhida. Vamos para um ser humano distinto, como nós, Saul. Já vi alguns pregadores desapercebidos mencionarem que Saul nunca tinha sido outorgado por Deus. Ele só não passou na prova, mas havia um chamado para reinar sobre Israel. E enquanto ele não foi leviano, Deus era com ele, venceu batalhas, levantou Israel. Num determinado momento, envaideceu-se e caiu. Não era escolhido, mas era chamado, sim. E aí Deus levou-me a meditar, orando, o fato de que nossa igreja, eu especificamente, por uns 10 anos, trabalhei o tema chamado, que você tem um chamado, e não estava errado. Talvez eu tenha esquecido de chamar você à reflexão. Se além de ter um chamado, você também é um escolhido de Deus. O chamado, ele pode ser temporário. Costumeiramente, quem tem um chamado temporário faz aquela obra e cai. Como Saul fez, como a mula de Balaão fez, como tantos outros homens bíblicos fizeram. Um clássico neotestamentário é Simão Cirineu, aquele homem. Ele teve um chamado específico, glorioso, único. Foi o único que cumpriu esse chamado. No meio do caminho do Gólgota, chamaram-no do meio da multidão e ele carregou por um pedaço do caminho a cruz de Cristo. Devolveu a cruz de Cristo. Encerrou-se seu chamado. Nunca foi escolhido. E sumiu para a eternidade afora. E caiu. Então nós temos que pegar essa questão do chamado. Sim, não tenho dúvida de que você, crente, entrou, você pessoa, você ser humano, você pôs o pé dentro de uma igreja evangélica, você tem sim um chamado. Mas eu te chamo a fazer uma reflexão se você é um escolhido de Deus. Interessante que se a gente começar a pensar qual é o maior sermão pregado em toda a existência. Tantos, né? O de Jó foi espetacular. Eu sei quem tem o crido. O de Paulo foi espetacular. Sua nova criatura. O do escritor de Hebreus, sensacional. Estamos lendo, sensacional. E dentre esses maravilhosos sermões que ecoam eternamente, nós temos o de Nicodemos.
Nicodemos trouxe à tona o assunto nascer de novo, enigmático, profundo, espiritual do trono de Deus, no chamado de anunciar uma palavra que iria ecoar eternamente. Enquanto houver igreja, enquanto houver reflexão sobre a palavra de Deus, nós estaremos sim falando em nascer de novo. Mas terminou a sua fala com Jesus, levantou-se, foi-se e nunca mais apareceu. Tinha um chamado de trazer uma das grandes revelações de Deus. Entretanto, não tinha uma escolha sobre si. Nós não questionamos, não necessariamente, qual é mais importante, se eu sou chamado ou escolhido. O legal, o top das galáxias, o que faz o diferencial, é o indivíduo que encontra um chamado, e dentro desse chamado se percebe escolhido de Deus, se encontra escolhido pela mão poderosa de Deus eternamente. Interessantemente, que o escolhido, ele até pode bater cabeça, mas como ele foi escolhido por Deus, porque é uma prerrogativa de Deus, ele pode até bater cabeça, mas ele sempre vai voltar aos pés da cruz. O chamado não, ele termina a obra e vai embora. Ele é freelancer, ele é autônomo, ele não tem vínculo. Marilda recentemente fez uma nova amiguinha. Aí a amiguinha dela falou assim para ela: não, mas eu sou crente, mas eu não sou daqueles crentes de igreja não. Sabe, porque na atual conjuntura, esse negócio de ser crente de igreja é um degrau abaixo. Os evoluídos são desigrejados. Aí ela, você é da igreja, qual a igreja, Marilda? Da Ebenezer. Pois é, então, eu dou palestra nas igrejas. Quando quiser, é só chamar. Vou chamar ela semana que vem, né? Ela é desigrejada, mas dá palestra em igrejas. Ensina a igreja como viver aquilo que ela não dá conta de viver. Não digo que ela não tem um chamado, vai que é uma coach da vida. Mas até agora, o fruto que ela demonstra é de não ser escolhida. O legal mesmo é eu ter um chamado, entender esse chamado, executar o chamado. E dentro dele viver a escolha de Deus para mim. A inconstância não faz parte da escolha. A escolha é firme. Quando eu entendo a escolha, eu entendo aquilo que Deus quer para mim. Faça sol, faça chuva, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, eu irei. Condescendente à sua glória. Entendido de que Ele é autor da fé. Entendido de que Ele é quem faz tanto querer, que Ele é quem opera tanto querer quanto o efetuar. Precisamos viver a escolha de Deus. Precisamos romper de chamado. Está claro. E eu ouso dizer que o chamado está relacionado à função da igreja, à vitalidade da igreja. Uma igreja sem homens e mulheres chamados, ela não funciona. Quem vai limpar, quem vai pregar, quem vai tocar, quem vai cantar, são os chamados. Mas o céu não funciona sem escolhidos. O chamado é para executar, são serviçais. Escolhidos. São filhos de Deus que ganhou dele o seu espírito. E se tornou filho que nasceu de novo. Que foi atraído. Que foi encontrado. Eu sei que muitos seres humanos se contentam e estão felizes com o chamado que têm. Mas eu queria chamar-lhe a atenção para que dentro desse chamado você encontrasse a escolha de Deus sobre você.
encontrasse a condição de filho. A escolha é uma demonstração do amor e da graça de Deus. O chamado é uma demonstração da precisão de Deus para sustentar uma de suas obras em qualquer lugar do mundo, da cidade, qualquer bairro, em qualquer rua. Onde há uma igreja, há necessidade de trabalho e Deus vai chamar sim. E está tudo certo. Mas não se contente somente com o serviço, seja filho de Deus, seja escolhido de Deus. Experimente a demonstração de amor de Deus. Experimente a demonstração da graça de Deus sobre você. João escreve, não fostes vós, aliás, ele escreve as palavras de Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim. E se você tem aquela Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelhinho, esse versículo deverá estar em vermelho na sua Bíblia. O próprio Jesus dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Incrivelmente que quando eu sou escolhido, e ele traz um novo termo no grego, ele traz um novo conceito. Não estou desmerecendo você que tem um chamado, mas eu estou dizendo que há algo maior e melhor. O texto diz que não fostes vós que escolhestes a mim, eu pelo contrário, está longe disto, eu vos escolhi a vós. Me converti, se não me falha a memória, pelo menos, não sei se me converti, mas cheguei à igreja em março de 1990. (90 para 2025) são 35 anos. Quase uma vida. Eu tenho 55, então eu vivi 20 anos fora da igreja, 35 anos dentro de igreja. Efetivamente dentro de igreja. E o que eu mais vi foram homens, mulheres que se ensoberbeceram dentro do seu chamado e não viveram a escolha. Se contenta? Ontem falávamos isso na reunião de liderança. A palavra mágica que move o inferno e move o céu é: eu vou sair da igreja e a igreja vai acabar. Isso move o inferno. Satanás levanta um grande louvor e Deus levanta um grande exército. Que as portas da igreja prevalecerão contra as portas do inferno. O que eu estou tentando dizer-lhe nesta noite é que o chamado é necessário e existente. Mas João aqui, ou Jesus através de João aqui, traz um conceito espetacular que eu amei. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, muito longe disso, não se ensoberbece não, porque fui eu que escolhi você. E vos designei. E aí de novo, Ednilton, eu precisei ir para o dicionário. Diferença entre ser chamado e designado. O que será que a língua portuguesa, o que será que o grego traz com esse conceito? O que eu sei é que anteriormente Jesus havia dito, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui ele traz um conceito novo. Eu escolhi vocês e designei. Cara, eu fiquei pensando assim. Então chamado talvez seja uma coisa de não crente. Então talvez chamado seja uma coisa de gente soberba. Então talvez chamado seja uma coisa de gente vaidosa. Então talvez chamado seja coisa de gente que tenta agradar a Deus com suas próprias forças e talentos. Os escolhidos, eles são designados.
Eu quase caí da fé nesse momento, porque, gente, eu fiquei olhando para mim e falei assim, gente, eu sou um designado. Parece um palavrão, né, Reginaldo? Reginaldo, você é um designado. Parece deserdado. Uma coisa assim, mas designado. E eu olhei para o versículo e disse, Jesus, mas tem uma beleza aí, o Senhor me designou. De todos os homens, o Senhor me viu. É mais do que aquilo que eu posso, é mais do que aquilo que eu consigo, é mais do que aquilo que eu sei. É o Senhor olhar para um homem pecador e designar. Engraçado as nuances espirituais, porque ao mesmo tempo que me deu um coração cheio, caramba, eu sou designado, isso é importante. Ao mesmo tempo o Espírito Santo vem e diz, não, não é não. Isso é importante porque você é escolhido. Porque você possui o selo do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, talvez o ano que vem seja o ano da gente deixar de ser chamado. Porque muitos são chamados. Talvez o ano que vem seja o ano da gente pensar se eu sou escolhido ou não. Talvez o ano que vem seja o ano de eu olhar para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim e me escolhe. Me designa. É claro que como pastor a gente tem que ficar aqui dando tapa. O tempo todo dando coice, dando pesada, dando murrada. Mas você como cristão precisa urgentemente dar um pit stop na sua vida. Dar uma olhada para dentro e perguntar, eu sou escolhido? Sou designado? Todo escolhido é designado para ir. Olha só que coisa incrível, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, de jeito nenhum não se envaidece que seus dons e talentos não servem para mim, se eu não tiver te escolhido. Mas eu vos escolhi a vós e vos designei. É mais do que ser chamado, para que vades, para vocês irem. As nações, sim, também. A igreja local, sim, também. A família, sim, também. O meu ambiente de trabalho, sim, também. A mim mesmo, sim, também. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês têm uma boa palavra para dar a algum se eu dissesse assim agora, levante seu lugar e com autoridade vá até outro irmão aí, dê uma palavra a ele, paga um sapo para ele. Todo mundo tem um sapo para pagar para o próximo. Você errou nisso, você errou naquilo. Mas também é um designado para ir até você. Pastor amigo meu me contava ontem que um ex-irmão da igreja mora na cidade vizinha. Aí a cada 3 meses vai lá na cidade que é maior para ir no banco e tá, enfim. Ele falou assim, há 3 meses atrás ele chegou e foi lá visitar ele, chamou ele em particular e disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Os irmãos dessa igreja idolatram você. Ele, tá, vamos orar. Aí você, aí ele me contando ontem. Aí ontem ele veio aqui na cidade e foi me visitar. Aí olhou para ele e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. O seu tempo, junte suas coisas, arrume a sua casa, porque o seu tempo aqui, nessa cidade, nessa igreja, está terminando. E aí, o que você fez? Ele, repreendi no nome de Jesus, porque daqui 3 meses ele vai vir com a outra palavra. Enfim. Aí eu brinquei com ele, por que você não mandou ele profetizar para ele mesmo? Vai se converter. Então nós temos o chamado de ir a começar em nós mesmos. Querido, olha para você mesmo, olha para o espelho e diz, se converte. Para com isso. Para de ser pedra de tropeço. Você tem um chamado da igreja local. Construa. Não para ser louvado, porque louvado é Jesus Cristo. Mas faça. Quem sabe, no meio de tudo isso, alguns de nós temos um chamado para as nações.
Mas todo escolhido é designado para ir. E ao ir, precisa dar fruto. E o fruto precisa permanecer. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Vocês são uma maioria novos de igreja, não conhece aquele crente, como eu já conheci em outras igrejas que pastoreei, que tinha 40 anos dentro da igreja, 40 anos de mera opinião, avaliação, sem nenhum fruto. Se você pedisse para ele, dá um 360 graus aí, olhe em torno e me diga qual o seu fruto, aponte o seu fruto, não seria encontrado. Alguém que a família não respeita como crente, alguém que os amigos de serviço não respeitam como crente, alguém que não se levantou para ajudar o irmão. Nosso fruto precisa permanecer. Primeiro precisa ter fruto, né? Aliás, isso é óbvio, né? Antes que ele permaneça, eu preciso tê-lo. E antes de tê-lo, eu preciso ser escolhido. Todo escolhido, então, é designado para ir e dar fruto. E que seu fruto permaneça. Uma missão é uma oportunidade para servir. Às vezes eu percebo que isso é tenso para a maioria expressiva dos homens e mulheres que congregam. Ora, igreja é uma imensa e espiritual agência de oportunizar homens e mulheres escolhidos de Deus para servirem. Missão é servir, seja lá onde for, no tamanho e gravidade que for. Porque se eu sou escolhido, há dentro de mim uma necessidade, uma chama que me impulsiona a servir. Preciso aprender que a missão nada mais é do que uma oportunidade para servir e glorificar a Deus com minha vida. Disse recentemente num estudo, gostaria muito que a vida cristã fosse avaliada por narrativa. Eu ia chegar em casa e elaborar um texto perfeito. Justificar todas as minhas falhas. Eu ia justificar todos os meus erros, culpa dos outros, é claro, porque eu nunca errei se não fosse culpa dos outros. É os outros. Aliás, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, já disse, o inferno são os outros. Se não existisse o outro, a vida seria perfeita. Se fosse só eu, estava perfeito. Mas existe o outro, e aí eu tenho que aguentar a falha do outro. Eu ia criar uma narrativa baseada em Jean-Paul Sartre. Mas não. Querido, não. A vida cristã não é baseada em narrativa. Jesus Cristo mesmo que escreveu isso, ele escreve gentilmente, pelo fruto conhecereis a árvore. É aquele fruto do escolhido, aquele fruto que permanece, é aquele fruto que diz quem você é. Hoje tudo bem, amanhã não tudo bem, depois da manhã tudo azedo, depois da manhã tudo doce. É fruto, é transformação, é vida, é constância, é fidelidade ao chamado e à escolha de Deus. Não tem problema você ter somente um chamado. Nós precisamos de você, senão a igreja não manda, já disse. Mas eu estou te chamando nesta noite a refletir se você é o escolhido de Deus. Se for, viva como tal. Encerro mencionando uma frase de para-choque de caminhão, de sabedoria popular. Em Bela Vista, se ouvia muito isso nas igrejas, né? Como está escrito no para-choque do caminhão, não sou filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tá, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, está errado aí. Mas tá, se eu não sou dono de todas as coisas, eu poderia parafrasear,
Eu posso dizer, então, eu sou filho do dono de todas as coisas. Aí os pastores de Bela Vista gostavam de complementar, então haja como tal. Eu quero encerrar dizendo para você isso, nesta noite. Você é um escolhido? Você se identifica como escolhido de Deus? Então tenha misericórdia de você mesmo e comece a agir como tal. Tenha comportamento de gente escolhida de Deus. Tenha temperamento de gente escolhida de Deus. Tenha fruto de gente escolhida de Deus. Tenha fé de gente escolhida de Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Pai, te dou graça, eu te honro, abençoa o teu povo, obrigado pela tua palavra. Glorificado seja o teu nome, Pai. Que ela seja rema, viva em nossos corações, meu Pai. Te honro, glorifico a ti e busco, Deus, tua face, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Coração celestial, estamos encerrados. Deus te abençoe. Sábado temos o chá de fralda da Ana Beatriz, estão todos convidados. Amanhã temos evento dos adolescentes. Os adolescentes estão todos convidados. E domingo. Quem puder ajudar a carregar os bancos, por favor.